Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carol Pedrosa e eu tô muito animada pro episódio de hoje sobre edição. Esse programa faz parte daquela série sobre como reconhecer. Eu já fiz como reconhecer um bom roteiro e hoje a gente vai falar sobre edição. Os próximos episódios a gente vai falar sobre direção, atuação, direção de arte, produção de arte, né, edição de som, todos os elementos que constituem o filme. Não vai ser tudo de uma vez, vai ser aos pouquinhos, né, para a gente ir se ambientando, se familiarizando com esses termos. E são as categorias do Oscar também, inclusive, né, a gente sempre fica mais focado quando tem debate do Oscar ou quando a gente vai assistir o Oscar nas categorias de ator, atriz, direção, roteiro, mas essas categorias são muito presentes, são muito importantes também para fazer um filme. Hoje vocês vão ver como a edição transforma um filme. Ela salva muitas vezes o filme ou afunda de vez. Eu gosto muito de fazer essa série, tá sendo muito legal pra mim, porque eu também estudo mais sobre os temas, eu também vou atrás dos filmes, vejo, revejo. Inclusive, eu vou falar sobre alguns filmes hoje que voltarão em outros episódios, né? Vocês devem ter notado, o pessoal que tá acompanhando sempre, inclusive agradeço o pessoal que tá acompanhando sempre, é uma alegria e um prazer muito grande ter vocês por aqui, conversando comigo, com os meus convidados, interagindo, ou simplesmente ouvindo, né? Aproveitando um pouquinho mais sobre o cinema. São filmes que acabam voltando porque eles são muito complexos e completos, digamos assim. Eles têm aspectos para aparecer em mais de um episódio. E como vocês sabem, eu gosto de fazer episódios temáticos, ou de puxar alguma coisa de um filme, falar de outro, fazer uma mistura, uma reflexão. Então, alguns filmes acabam retornando. Eu vou começar a fazer também, vocês vão ver, alguns episódios especiais sobre alguns filmes. Alguns filmes que merecem muito ser vistos. E eu vou trazer, além do filme, um monte de outras coisas sobre o filme, sobre os atores, sobre a produção do filme, bastidores e tal. Então fiquem ligados, tem muita coisa boa planejada. E para esse final de ano agora, também nessa reta final que a gente está entrando, vão ter alguns episódios temáticos, né? Que vão ser bem legais, já estou preparando com muito carinho com os meus convidados. E também falando alguns episódios extras sobre alguns filmes que vão estrear. Porque o que aconteceu? Todo mundo sabe, né, que com a pandemia os cinemas fecharam. E agora eles estão reabrindo e os filmes estão voltando, o calendário de filmes está voltando, porque tem muito filme que é muito caro para se fazer, a produção é muito cara, os atores são caros, então não compensa sair em streaming. Inclusive tem toda uma polêmica, né, de filmes feitos para cinema saírem em streaming. Então agora tá voltando muito filme ao cinema. E são filmes que estão entrando para a corrida do Oscar já, né? Porque normalmente o período de elegibilidade, né, para os filmes poderem concorrer vai ali até final do ano, né, pro começo do ano começar a sair os indicados. E esse ano atrasou um pouco, então assim, tem muita estreia vindo. Eu tô indo nas cabines, tô assistindo os filmes, então meu blog tá lá a 1000 por hora, quem quiser acompanhar, Cartas de Carolina no Google, joga lá carolinacavallcantepedrosa.com.br. Me acha lá. Jogar Cartas de Carolina, você acha meu Facebook, meu Instagram, acha meu blog, né? E no blog eu tô colocando as resenhas mais longas. E alguns filmes como 007 merecem um episódio especial, que foi o episódio da semana passada. Hoje, por coincidência, eu assisti o filme O Último Duelo, do Ridley Scott. Hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio. Que, na data que eu estou gravando esse episódio, ainda não saiu. Ainda não foi lançado. Mas quem escutar esse episódio depois de ter sido lançado o filme, também não vai aproveitar, porque eu vou trazer o lado da edição. Por incrível que pareça, ele caiu como uma luva no episódio de hoje, que é um filme que tem muitas coisas, muitas qualidades. Eu gostei muito desse filme. Já vou falar um pouquinho mais sobre eles e explicar esse lado da edição. Lembrando que eu procuro não dar spoilers aqui, né? Quando eu dou, por exemplo, no episódio da psicanálise, que a gente tinha que falar do final, para falar do comportamento dos personagens, ou no episódio da jornada do herói, que a gente tinha que explicar a jornada do herói até o final. Mas, em regra, eu procuro não dar spoiler. Quando tem spoiler, eu aviso. Então, eu não gosto. Acho que estraga um pouco a experiência da pessoa. Depois que as pessoas assistirem o filme, é diferente. Então, fiquem tranquilos. Mesmo os episódios especiais, eu não entrego o final. Não falo muito da história. O 007 foi um episódio que eu fiz assim. E aqui pra frente vou ter alguns assim também. Alguns filmes muito grandes e esperados e com produções muito caras chegando. Sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. O que é uma edição? Então, a edição é uma coisa que eu achei que era muito mais simples até eu começar a gravar esse podcast. Pra quem não sabe, quem faz a edição desse programa é o Tadeu, né? O Tadeu que faz ali a mão. Não, eu e ele, a gente faz junto, ver o que vai ser cortado, o que vai ser editado, e ele faz a edição do programa e tal, né? Já tenho o hábito de fazer e tudo mais. Mas eu escolho também, vejo o que vai ficar, o que não vai, o que precisa ser tirado, para dar mais fluidez pro episódio,
para a gente, às vezes o convidado ou eu mesmo saio do assunto ou começa a entrar devagar demais, o que acaba quebrando o ritmo do episódio. E a edição vem para isso. Eu acho que a palavra-chave para edição é ritmo. Reiterando que eu não sou formada em cinema, né? Eu sou uma apaixonada, eu estudo sobre cinema, eu faço cursos, eu vou atrás. Eu estou entrando nessa área como crítica agora, mais seriamente, mas assim, eu não tenho as explicações técnicas aqui não, tá? É a explicação de quem está estudando isso também com vocês e que vai anotando isso nos filmes que vai vendo. E eu percebi, eu já sabia que a edição é realmente uma coisa muito importante para os filmes, mas existem edições que são verdadeiros pesadelos, assim, que passa muito tempo, o filme acaba sendo descaracterizado na edição. Porque quando você grava uma coisa de primeira vez, você tem às vezes horas e horas e horas de material. E você tem que transformar aquilo num podcast de 30, 40 minutos, 1 hora, um filme de 1h30, 2 horas. Então fica muito difícil você manter toda aquela essência inicial que você tinha. É como um livro, né? Você tem o original, que a gente fala, né? Que é o manuscrito, ali aquela versão original. E o editor, o trabalho do editor é tirar o que não, é tirar o que sobra, o que está demais, o que está excessivo, ou apontar falhas, coisas que não se conversam. E a edição de cinema é assim também. É um trabalho muito complexo, trabalha junto com o diretor, trabalha com o diretor de fotografia, e por muitas vezes, durante o próprio processo de edição, os atores são chamados de volta para o estúdio e eles acabam regravando muitas cenas, porque na hora da edição eles perceberam que faltou coisa. Então eu vou dar os exemplos aqui para vocês de alguns filmes que efetivamente aconteceu isso. Eu quero começar falando disso, que foi o Esquadrão Suicida. Não esse último Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida daquele primeiro lá, que saiu com a Margot Robbie. Pra quem não sabe, o que é o Esquadrão Suicida? Esquadrão Suicida são os vilões do Batman, basicamente. Que tem uma história em quadrinhos, né? Que eles unem esse esquadrão, esses vilões, pra uma missão suicida. Então, assim, se eles morrerem, ninguém pode saber que eles estão indo fazer aquela missão. E se eles morrerem, não vai ser grande perda. O filme chegou com um frenesi gigantesco, assim, eram só atores, Will Smith, a Viola Davis, a Margot Robbie, o Jared Leto como Coringa, era um elenco, assim, que o próprio elenco ficou divulgando o filme por muitos meses, criou o chamado hype, né, que é aquela empolgação, aquela expectativa em cima do filme. E o filme tava com um ar mais sério, as cores ali do filme, eles estavam um pouco mais escuras, né, um filme um pouco mais sombrio. E quando veio o trailer do filme, que também é uma outra coisa, né, gente? Não sei se vocês já assistiram aquele filme de Natal, com Amor Não Tira Férias, com a Cameron Diaz e a Kate Winslet, que elas trocam de casa. Mas o trabalho da Cameron Diaz no filme, ela tem uma produtora de trailers. Porque isso é muito importante, né? Essa chamada, criar essa expectativa. A gente está acompanhando agora com a volta dos cinemas, dos filmes de grandes bilheterias, que eles começam com um teaser pequenininho. Você sai uma foto ou sai só um nome do filme e a data. Aí, de repente, sai um trechinho de 30 segundos. Aí sai o primeiro trailer. Tem filme que sai 2, 3 trailers. Para daí sair o filme. É todo um trabalho de criar expectativas em volta do filme, burburinho em volta do filme. Então, é complexo, não é simples, não. E o que aconteceu? Eles fizeram o trailer do Esquadrão Suicida e botaram a música do Queen, colocaram Bohemian Rhapsody, que é uma música maravilhosa, cheia de nuances, e o trailer tinha tudo isso. Mostrava um filme dinâmico, um filme vivaz, colorido, cheio de nuances. Que não era, o corte final do filme não era esse. Para quem não sabe, né, muitos filmes eles gravam o filme, eles mostram para sessões teste antes do filme, né, ver se o pessoal gostou do final, não gostou, para depois o filme sair no cinema. E o que aconteceu com o Esquadrão Suicida é que o trailer do filme fez muito sucesso, só que ele não correspondia à versão que eles iam lançar. Então começou uma série de regravações, chamaram os atores de volta para regravar várias cenas, incluíram elementos para dar uma certa graça que não tinham no roteiro original. E com a edição, a gente vê que ficou muito ruim. Ficou muito ruim. O filme foi muito criticado e com razão. Não é um filme que eu odeie, ainda mais que eu sou fã incondicional do Jared Leto, sabendo que esse não foi o melhor do papel. Mas ele tem questões de edição, por exemplo, assim. Eles estão num avião, numa hora lá, de repente o avião tá no chão. O processo de queda do avião foi editado, parecia tão rápido que você não entendeu muito o que aconteceu.
e foram incluídas cenas que claramente não estavam no roteiro, ou o personagem tomou algumas atitudes que você não tinha indicação nenhuma que ele tomaria aquela atitude antes. Então você perde a credibilidade naquele momento. Então o Esquadrão Suicida sofreu muito com a edição do filme. E com toda essa mudança de tom, depois que o filme já estava pronto, na pós-produção. Tanto que agora, recentemente, eles fizeram uma outra versão do Esquadrão Suicida, botaram outros personagens, e então eles escolheram um outro tom, né, uma outra voz para o filme. E ali a gente percebe o que é uma edição mal feita, porque na verdade, uma edição bem feita não é pra gente perceber, é algo imperceptível. É quando você vê o filme e você embala naquela história tranquilamente. Você assiste o filme sem medo, você sabe que os personagens são coerentes com a história, com o que eles mostraram. Aquilo que eu comentei no episódio de semana passada, da suspensão da descrença, né? Vou explicar de novo para quem não ficou muito claro. Quando você vai assistir um filme, a gente tem a chamada suspensão da descrença. Que é o quê? É você, coisas que no mundo real você diria, não, isso não tem como acontecer. Quando você vai ver um filme do 007, no Missão Impossível, por exemplo, você dá tipo um crédito para cenas absurdas de perseguição, pro protagonista cair 1 milhão de vezes e não ralar um dedo. A gente suspende a nossa descrença, digamos assim, e embala no que a história tem a contar. Agora, se isso fica muito mal mostrado ou fica contado de uma forma que não fica muito bem feita, a gente começa a desconfiar. E quando você começa a desconfiar do filme, você não acredita muito no que o filme está te contando, o filme te perdeu. E isso pode acontecer muito com a edição. A edição é o ritmo do filme, então é aquela coisa de quando o filme começa a ficar lento, ou começa a ter cenas que não tem nada a ver, ou quando do nada o personagem vai e faz uma coisa que, meu Deus, ele jamais faria isso, conforme o filme mesmo mostrou. Ele trai ele mesmo. Ou assim, aparece um personagem que não sabe de onde ele veio, ou a pessoa some do nada. Sabe, tudo isso que eu tô falando, eu aposto que vocês lembram de alguns filmes, porque a gente lembra, a edição mal feita a gente marca, assim, a gente nota. A edição mal feita também tem na continuidade, né, que é de uma cena para outra, então assim, por exemplo, aquele filme Um Amor para Recordar, que fez um sucesso na minha adolescência, que a menina tem câncer, ele se apaixona pelo bad boy do colégio, tem cenas de continuidade, assim, muito mal feitas, é tipo, ele tá numa sala com colete, daí na cena seguinte ele tá sem colete, daí ele tá com colete de novo, daí tipo... Você vê que eles não olharam o filme como um todo, porque a ideia de um filme é que ele seja contado como um todo, que ele tenha uma coerência, né? A edição dá o ritmo, mas ela também dá a coerência para aquela história que está sendo contada. Muitos filmes, eles não são filmados de primeira, né? Digamos assim, na sequência do que é planejado para acontecer. Alguns diretores têm esse jeito de filmar, por exemplo, o Pedro Almodóvar, ele filma assim, ele escreve o roteiro do filme dele, ele né, contrata os atores, organiza o filme e ele filma do começo ao fim. Por que isso é uma coisa diferente, assim? Porque é caro, você tem que ter toda a equipe e todo o elenco à disposição o filme inteiro, e às vezes a agenda não bate, então acontece de você tem um ator para gravar durante um período, você grava todas as cenas dele naquele período, depois você grava com outro, ou você tem uma locação, por exemplo, você tem uma casa, um castelo, algum lugar que você tem um período para usar, você vai gravar todas as cenas do filme naquele lugar, naquele período. E depois você vai pegar toda aquela salada de cenas e vai editar e vai colocar na ordem certa. Mas alguns, como o Almodóvar, conseguem fazer na sequência. Talvez para o processo de edição seja mais fácil de você ver a continuidade das cenas, das roupas. Os atores conseguem ir mudando mais fácil, né? Acompanhando a evolução do personagem. Imagine, para vocês terem uma ideia, o Esqueceram de Mim, que é um filme que eu gosto muito, que vai voltar, o clássico de Natal do Kevin, ele foi filmado num período que não tinha neve. Imagine, era para ser Natal e o período que eles filmaram não nevou. E eles precisavam daquela neve para cair no dia que a mãe do Kevin volta para casa. E eles estavam forjando neve em outros momentos, mas aquela neve tinha que ser uma neve muito grande. E o estúdio, né, o pessoal combinou que assim que caísse aquela neve, eles iam gravar aquela cena, que é uma das últimas cenas do filme e é uma das cenas mais importantes do filme. Nevou muito no segundo dia de filmagem. E no segundo dia de filmagem, eles tiveram que gravar uma das últimas e mais emocionantes cenas do filme. Então, para vocês verem como daí a edição, os atores, todo mundo tem que trabalhar depois para colocar aquilo no lugar. É muito interessante a gente ver, porque eu tô falando de filmes em que a jornada do herói é linear. Lembrando que quem quiser saber mais sobre a jornada do herói, tem o livro do Joseph Campbell, né, o Herói de Mil Faces, e o nosso episódio com o Virgílio Magaldi, que a gente falou
da Jornada do Herói, explicou um pouco mais, dando exemplos, né, no Capitão América, no Clube da Luta e no Shrek. Mas para quem não viu, resumidamente, é o caminho que o personagem principal passa, né, desde ele ser chamado para alguma aventura ou ele ir em alguma aventura, todos os passos daquela aventura, os reveses, os amigos, os inimigos, até a volta para o lugar onde ele, né, da onde ele saiu, às vezes melhor, às vezes pior, às vezes indiferente. Essa é uma linha normal de um filme. Inclusive, quando a gente começa a conhecer a linha, né, da jornada do herói, a gente, dependendo do filme, você já sabe até que parte do filme tá pelo que tá acontecendo. Se ele tá só se ferrando, lá o protagonista já sabe que tá mais pro final, porque tá aquela quedinha. Então você vai meio que aprendendo a ver o filme, entendendo a sequência da jornada do herói. Porém, existem alguns filmes que desvirtuam essa sequência. E eu quero falar sobre eles. Começando pelo filme que eu comecei esse episódio, que é O Último Duelo, do Ridley Scott. É um filme que tá para sair agora em novembro. Vale muito a pena assistir, porque o Ridley Scott, né, Gladiador, o Alien, é um diretor assim de mão cheia, adora fazer filmes épicos e faz filmes épicos muito críveis. Esse filme é roteirizado pelo Ben Affleck, o Matt Damon e mais um roteirista, e também produzido por eles. Para quem não sabe, essa dupla, o Ben Affleck e o Matt Damon, eles são amigos desde a infância. E eles escreveram o roteiro do Gênio Indomável, que ganhou o Oscar de melhor roteiro quando eles eram muito jovens. Eles atuam no filme, Matt Damon é o protagonista, que tem o Robin Williams como o psicólogo, o terapeuta dele. É um filme maravilhoso, eu adoro o Gênio Indomável. E o roteiro realmente é muito belo. E agora, muitos anos depois, eles participaram do roteiro desse filme também, contando uma história que é incrível. Para vocês terem uma ideia, a história do Último Duelo é o seguinte. É uma história real, baseada em fatos reais. Foi o último duelo feito na França, lá pelos idos de 1300, mais ou menos. A esposa do Matt Damon, que é a personagem da Jodie Comer, que é a atriz daquela série famosérrima Killing Eve, ela já fez algumas séries de época também, que ela era rainha. Mas enfim, ela alega que ela foi estuprada pelo personagem do Adam Driver. E o filme é contado, só que assim, a história em tese é simples, porque teve julgamento, foi tudo registrado, porque é real, né? Então a gente sabe o que aconteceu, porque tem registros disso tudo. Virou um livro, e depois eles fizeram um roteiro em cima do livro, um roteiro adaptado. Quem quiser saber mais sobre o roteiro original e adaptado, o episódio sobre o roteiro eu falei mais sobre isso. Mas o que acontece? A forma como o filme foi editado e a forma como a história foi contada é o grande diferencial do filme. Porque é uma história contando assim, a gente já imagina os caminhos que ela vai seguir. Porém, o filme optou, o diretor, o roteirista, né, a edição, por contar em 3 capítulos. O primeiro capítulo é a versão do marido dela, o segundo capítulo é do suposto estuprador, e o terceiro capítulo é o capítulo que ela conta a história, pela perspectiva dela. E a cada capítulo muda, às vezes as cenas são as mesmas e a gente vê como outra pessoa viu aquilo. E isso é incrível, porque isso é trabalho da edição. É você mostrar a mesma cena muitos minutos depois, mas de outra forma. Ali teve uma atuação de novo dos atores, a gente vê que não é a mesma cena, porque como ele se viu na primeira parte, não é como a mulher dele viu ele na terceira parte. Não é um filme contado igualzinho 3 vezes, mas é contado por 3 perspectivas e alguns momentos se tocam. Aí é trabalho da edição, de não deixar a gente perdido e não deixar o filme enfadonho e ao mesmo tempo deixar a gente curioso para saber o que realmente aconteceu. É um filme sensacional, extremamente bem feito, com grandes produções, batalhas medievais. Eu gostei muito desse filme. Vai sair, daqui a pouco já deve estar no ar o meu texto sobre o filme. Leiam e né, vale a pena. Eu queria falar desse filme de hoje, que eu achei que foi muito, muito bom. Essa questão da edição, ele calhou muito com a questão da edição. Vai voltar em outros temas, é um filme muito forte, que fala muito com a mulher, com o aspecto da mulher. Não quero dar muitos spoilers, já falei demais sobre ele. Mas também tem outro que não tem como não falar quando a gente fala de edição, né, gente? Que é o Amnésia. Clássico Memento, do meu querido Christopher Nolan, que eu adoro. Quem não viu ou quem não lembra, o Amnésia é um dos primeiros filmes dele, acho que é o segundo filme dele, e é o que fez ele aparecer para o mundo, assim. O Christopher Nolan, ele tem uma ideia, uma forma de contar, de fazer cinema que é diferente. Então a gente pode falar de Amnésia, mas a gente pode falar também do Tenet, que é o filme mais recente dele. O Tenet também tem uma edição completamente doida. Eu vou explicar para quem não sabe. O Amnésia começa assim, o personagem do Ethan Hawke, não, já lembro o nome, gente, esqueci o nome do ator do filme, mas vamos lá.
O ator da Amnésia, ele é todo tatuado, que ele é todo tatuado. E ele começa lá, ele não sabe o que aconteceu. Ele tem perda de memória recente. Como a personagem da Drew Barrymore, né? Naquele filme com a Dan Sandler que eu adoro também, como se fosse a primeira vez. E o personagem, ele tá procurando o assassino da esposa dele. E ele coloca as pistas, ele tatua as pistas no corpo. Só que o filme vai contando e ele vai voltando a história. Começa dele matando alguém. A primeira cena é ele matando alguém. E a história vai voltando. Então a cena passa e aí a outra cena começa do fim daquela cena. E simultaneamente vai tendo, como aparece ele falando no telefone no quarto de hotel, numa imagem preta e branca, que está acontecendo ao contrário. Né? Aconteceu antes de tudo aquilo. Que lá mais pro final do filme as duas coisas vão se unir e a gente vai entender o que aconteceu com ele. Falando assim parece confuso, e realmente é, da primeira vista. Mas o trabalho de edição foi tão impecável que a gente consegue entender o filme tranquilamente. É claro que tem algumas cenas que talvez a gente vendo uma segunda vez fique mais clara, a gente consiga entender melhor algumas pistas. Mas o filme é montado. Eu assisti esse filme há muito tempo. E eu lembrava que ele era um pouco difícil de entender. E eu revi ele recentemente e achei muito mais fácil. Porque se a gente ficar atento, as pistas são muito claras, assim. Uma cena começa do fim da outra, é muito fácil da gente entender, ele localiza muito bem a gente dentro da história. Mas foi uma estrutura de filme totalmente diferente, ele é linear, só que ao contrário. Então, assim, isso transforma o filme, além de uma história muito doida, do cara que tá procurando o assassino da mulher, tatuando as pistas que ele consegue no corpo e carregando polaroids com o nome das pessoas e o lugar onde ele tem que ir, é uma história contada como a memória dele, né? A memória dele vai até um ponto e volta, vai até um ponto e volta. Então, cada cena que a gente vê, cada trechinho ali, é tudo que ele lembra. Assim que acaba aquela cena, acaba a memória dele também. E ele começa tudo de novo. Então, ele joga a gente também nesse lugar do protagonista, de ter essa memória que acaba a cada minutos. Então, é uma experiência muito imersiva, como é Meu Pai também. Aquele filme do Anthony Hopkins, que eu comentei com vocês no episódio da psicanálise, meu amigo Christian arrasou, incrível esse episódio. Que o Meu Pai, a casa fica mudando também, que é pra gente entrar no personagem. Ele também tem um trabalho de edição muito legal, porque as coisas fazem diferença. Então, se a sacola tava em cima ou a sacola tava embaixo, faz diferença, porque ele não sabe. Assim como a gente também não sabe. E o trabalho de edição também joga a gente no olhar do personagem. Isso que eu tô falando puramente da edição, mas lembrando que a edição é um dos últimos processos na feitura de um filme. Eu quis trazer já, porque eu gosto muito desse tema. E também que todos os elementos do filme trabalhem no uníssono, né? Então tem a edição de som, a produção de arte, a fotografia, que são elementos que a gente vai abordar aqui ao longo dos episódios, né? Aqui da cabine do filme. O Amnésia é um pouco diferente do Tenet. O Tenet, esse novo filme do Nolan, também trabalha com essa questão do tempo. O Nolan gosta muito dessa questão. A Origem tem essa questão do tempo também, que eles têm um tempo limitado dentro de cada porção de sonho. O Interestelar também trabalha com essa questão do tempo, mas o Tenet é a questão quintessência do tempo, assim. Tem uma forma que eles descobriram de trabalhar ao contrário no tempo. Então, eles vêm ao contrário, assim. Então, é muito doido, porque enquanto uns estão indo de frente, outros estão vindo de trás, assim. E eu não sei se eu já comentei, mas enfim, o Christopher Nolan não gosta muito de efeitos especiais, assim, sabe? Computadorizados. Ele faz a maioria das cenas que ele pode. Então, por exemplo, no Tenet, tem uma hora que explode um avião. Eles explodiram um avião. Tanto que eles só podiam gravar aquela cena uma vez, porque eles só tinham um avião para explodir. No Batman dele, né, aquele do Coringa do Heath Ledger, eles explodem um hospital, que era um prédio antigo que eles transformaram num hospital. Também só podia ser feito em uma cena. Então, pensa como é que foi criar um filme. Eu tô louquíssima para ver um documentário ou making of, bastidores de Tenet, porque eles fizeram as cenas das pessoas vindo ao contrário. E a continuidade, a edição do filme tem que dar um ritmo para isso, que a gente consiga entender o que está acontecendo e que uma cena se comunique com a outra. Não fiquem cenas soltas, coladas de qualquer jeito, sabe? A edição, ela tem que deixar... Isso que eu falei no começo, que uma edição bem feita, ela é imperceptível. Porque uma edição bem feita, a gente simplesmente sente o filme passar com uma leveza e uma fluidez que uma edição mal feita não traz. Quando a gente começa a reparar
Ai, mas isso aqui não faz sentido. Ai, mas esse personagem surgiu da onde? Mas pra onde ele tava indo mesmo? É daí que o filme não faz sentido mesmo, porque a edição pode ser que seja roteiro, né? Pode ser que seja edição, mas em geral a edição tem muito a ver com isso. Só lembrar aqui pra vocês o nome do ator que eu não tinha lembrado é o Guy Pearce, que é o protagonista do Amnésia. É um filme que eu gosto muito, um ator que eu gosto muito também. Falamos de Amnésia, falamos de Tenet, mas o outro exemplo, assim, fundamental de edição é o Pulp Fiction, né? O filme do Tarantino, outra figurinha carimbada por aqui. Já adiantando que vão ter episódios especiais de diretores, então quem quiser indicar diretor, sugerir, ou temas para o nosso programa aqui também, vai lá no Instagram do Cartas e Carolina ou do podcast Rabiscos, que a gente sempre recebe as dicas, sugestões e críticas com maior carinho e respeito. O Pulp Fiction é um filme, assim, contado de uma forma totalmente inusitada. Inclusive, por isso é reconhecido por muitas pessoas, é tido por muitas pessoas como uma obra-prima do Tarantino. Eu gosto muito de outros filmes dele. Eu gosto muito do Bastardos Inglórios, eu gosto bastante dos Oito Odiados. O Tarantino tem duas características muito fortes, que são os três, né? São os diálogos muito intensos e muito rápidos, com muita informação. O sangue que voa na nossa cara, ele não faz questão nenhuma de dizer que o sangue não é falso, né? Um vermelho vivo. E as músicas. E no Pulp Fiction tem tudo isso fragmentado. Então, são três histórias simultâneas que acontecem. A gente sempre lembra, né, do meme do John Travolta ali, que é do Pulp Fiction e tal. Mas tem o Bruce Willis no Pulp Fiction também. Tem três histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que ele fragmenta essas três histórias, como se ele pegasse as três histórias, quebrasse em pecinhas de Lego e embaralhasse tudo. Então não tem uma ordem muito lógica assim no filme. Mas a gente consegue entender. Mais uma vez, o mérito da edição. Você consegue entender o que aconteceu. É claro que quando acabar, provavelmente você vai ter que ver de novo, porque ele começa com o fim de uma história, termina com o começo da outra, mas faz sentido. E a forma meio episódica como o filme é contado nos prende do começo ao fim. E isso é muito interessante também. A gente vê daí a mágica, não só da edição, como na condução do diretor. Então, são todos esses filmes que eu tô falando, valem ser vistos ou revistos, né? Caso vocês não tenham visto ainda. Caminhando para o final, porque é um tópico que eu gosto muito, eu tô trazendo filmes que eu acho que são muito interessantes. Eu quero falar mais de alguns filmes que também têm exemplos. Esses filmes são filmes completamente diferentes em termos de temas, atuações, mas principalmente na forma de edição. São exemplos de edições diferentes, de filmes que eu vi e que eu gostei, que eu recomendo. Senhor dos Anéis, né, uma trilogia que eu amo, vai estar no episódio sobre trilogias, porque é maravilhoso. Foi feito naquele esqueminha, né? Era caro pra caramba, tinha que ter um monte de extras, porque são exércitos e mais exércitos, além do que foi colocado depois por computação. O elenco todo se mudou para Nova Zelândia, a equipe toda se mudou para Nova Zelândia para fazer o filme. Inclusive as casas dos hobbits, né? Ali Hobbit Town, a casa do Frodo e tudo mais, ainda existe, ainda tá lá, o set ficou, dá pra visitar e tal. Eles gravaram os 3 filmes simultaneamente durante 1 ano e meio, mais ou menos. E os filmes depois foram para pós-produção todos juntos. Então as edições foram feitas depois que os filmes já estavam todos prontos. Então é curioso, né? E eles foram sendo lançados um por ano durante 3 anos. Então pensa, quando o último filme saiu em 2003, o filme já estava pronto há uns 5, 6 anos. E os atores já estavam bem mais velhos, né? Então é um processo também que muitas vezes eles fazem para economizar custos, né? Eles fazem o filme, gravam tudo primeiro e depois é para pós-produção. Diferentemente do Ghostbusters, por exemplo, que foi um sucesso, né, de público na época, é um filme que eu acho assim meio tosco, mas eu entendo o seu sucesso, mas aí eles tinham um prazo curtíssimo para entregar o filme. Então, neste caso, os efeitos especiais foram feitos ao mesmo tempo que o filme, as edições foram sendo feitas ao mesmo tempo. E é por isso que tem cenas que realmente são meio toscas, são meio deslocadas. Porque você fazer uma boa edição, você precisa de um tempo também, né? Pra você ver o que vai, o que fica, o que tá faltando. Você precisa ficar muito em cima do material. Que foi o caso do Apocalipse Now. Apocalipse Now é um filme, assim, envolto em controvérsias e polêmicas. O diretor, o Coppola, quase quebrou. Pensou em suicídio, de acordo com dizem algumas notícias. Se mudou com a família para lá, quebrou. O filme era para durar 16 semanas, ele durou 15 meses, o período de gravação. Foi gravado nas Filipinas. O Apocalipse Now é baseado num livro
no Coração das Trevas do Joseph Conrad, que ele escreveu em 1899. O Coppola pegou essa história e adaptou para a Guerra do Vietnã. Um filme icônico, assim, fantástico. Vai ter um episódio especial sobre ele, porque eu, além de mergulhar no filme, no documentário, nos extras, eu tô muito envolta nesse filme, porque ele tem o trabalho de fotografia, inclusive era um fotógrafo de guerra que fez a fotografia do filme, então é um filme espetacular em muitos sentidos. Mas eu quero falar aqui da edição, porque o processo de edição do filme, o filme levou 16 meses para ser feito. A edição ficou com o Coppola e com o diretor de edição por 3 anos, porque eles tinham tanto material de filmagem, tanta coisa que eles filmaram durante esse período. Eles filmaram nas Filipinas durante uma guerra civil que estava tendo nas Filipinas. Imagine, os aviões vinham, eles emprestaram, o ditador lá da guerra emprestou os aviões de guerra para eles usarem, de repente os aviões saíram no meio da filmagem, tinha que ir para a guerra efetivamente, começava, estourava alguma coisa lá. Então, é um filme que eles tiveram muita filmagem. O documentário sobre o filme foi filmado pela mulher do Coppola durante a feitura do filme. Depois ela entregou para 2 documentaristas mais experientes que organizaram tudo e fizeram outras entrevistas. Enfim, o documentário também tem todo um processo de edição próprio. Mas imagine, um filme que tinha horas e horas e horas para ser transformado num filme que hoje em dia tem 3 horas, a versão final tem 3 horas, ele tinha não sei quantas mil horas gravadas. Para você transformar tudo isso num filme coeso, que tenha sequência, que você sinta que você está acompanhando o personagem numa jornada mesmo, que você não vê, por exemplo, por que acontece? Às vezes quando eles demoram muito para gravar, a pessoa emagrece, engorda, perde cabelo, muda roupa. Isso não pode aparecer no filme, né? A edição tem que manter isso também, tem que manter o ritmo do filme, tem que manter a continuidade. Então, são todos esses filmes, são processos de edição diferentes, que às vezes a gente vê na tela, como no Pulp Fiction ou na Amnésia, no Tenet, né, e no Memento, né? A gente percebe claramente na tela o processo de edição, mas outros, como o Apocalipse Sinal, a gente não sabe que foram 3 anos, a gente imagina que tenha sido um trabalho. Mas esse digamos assim, a parte ingrata do trabalho do editor, porque quando a edição é bem feita, a gente não nota, né? Posso fazer algumas menções honrosas também ao Mulholland Drive, que eu também já comentei sobre ele, que tem também uma edição que é meio frenética, meio confusa, a gente não entende muito o que está acontecendo, mas a ideia do filme é essa, é nos jogar nessa confusão. Então, às vezes a gente acha que o filme é confuso, mas ele não é, é a história que é confusa. Às vezes é confusa mesmo, mas às vezes não, às vezes é a forma da edição rápida, ou que bota uma cena em cima da outra, é para nos colocar no ritmo que o filme quer dar. Ou não, às vezes a edição demora muito, ou às vezes é uma câmera longa, né? Uma cena muito longa e depois que muda. O processo de edição serve, como eu comecei falando, para dar o ritmo pro filme. E Guerra ao Terror, que é o filme que ganhou o Oscar em 2008, 2009, melhor diretora, né? A Catherine Bigelow, melhor filme. E ele tem um processo de edição que trabalha muito próximo do processo de edição de som também, para nos colocar junto com os personagens dentro da história. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que quando você for assistir um filme, você vai notar se faz sentido, vai notar o ritmo, vai notar se os personagens são coerentes, se surgiu alguma coisa do nada, ou se sumiu alguma coisa do nada. Porque a edição, quando a gente começa a notar, é porque atrapalha. Mas depois que a gente começa a notar, a gente vê como engrandece o filme. E como existem formas diferentes de contar a mesma história. Uma história que às vezes eu contando aqui ficaria simples, seria linear. Mas como ela é mostrada, como ela é editada, como ela é fragmentada, ela muda completamente. E se torna uma história original. Então é sempre aquela coisa da gente colocar nossa voz e imprimir nosso estilo, que faz toda a diferença no que a gente está contando. Então, ufa, chegamos ao final desse episódio, estou preparando há dias aqui para vocês, eu revi muita coisa, é um tema que eu gosto muito, espero que vocês tenham gostado também, que vocês tenham ficado aqui comigo nessa meia hora, nesse episódio especial sobre edição, como reconhecer uma boa edição. Então, esse episódio tem várias dicas para vocês. Semana que vem a gente volta, quero mandar um beijo para todo mundo que escuta, para o Tadeu, que é o nosso queridíssimo Tadeu, o nosso podcast de sextas-feiras, o podcast Rabiscos Literário. E a gente se vê com mais cinema semana que vem. Bons filmes e um beijo!